Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Mais uma vez, eu, Patrícia Ziane Benites, estou aqui com um escritor, com um artista que ele vai contar pra gente, né? Que é o patrono da 14ª Feira do Livro de Capão da Canoa, né? E a gente está aqui, né? Eu estou conhecendo, estou tendo a satisfação de conhecer o Mário hoje e ele vai estar contando um pouquinho, né, da trajetória dele dentro da arte e dentro dessa arte, a literatura. Mas antes disso, convido vocês a curtirem, a compartilharem, né, e se inscreverem aqui no canal, ativarem os sininhos para que sempre que eu estiver postando um novo vídeo, vocês possam estar acompanhando. Então, Mário Feijó, seja bem-vindo ao nosso canal, né? É uma felicidade tremenda poder estar contando contigo, né? Quem vai lá buscar um pouco, assim, da história do Mário, olha, é a história, né? E que ele vai estar contando um pouquinho aqui, para poder dizer, né, o quanto que a arte, né, a literatura é inspiradora. Então, Mário, seja bem-vindo ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Muito obrigado. E o que eu queria dizer é que viver já é uma arte, né? Porque para tu viver bem, tu precisa saber como viver. Então, tu fazes arte, né? No bom e no mau sentido, né? Tu precisas fazer arte para poder viver, né? E eu me considero assim, quando me perguntam, Mário, tu é um escritor? Outro dia eu comecei a pensar nisso agora, depois de idoso, né? Porque eu já estou com 70 anos, então eu comecei a pensar nisso recentemente, porque eu sou de formação administrador de empresas. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração de cooperativismo. Mas eu sempre, desde criança, eu sempre era voltado para esse lado da arte e fazia disso a minha vida. Mesmo na administração, eu usava a arte. Eu escrevo desde muito cedo, eu escrevo desde os 13 anos, mas eu publiquei só em 1987, né? Então eu tenho já mais de 10 livros publicados e participo de mais de 50 coletâneas, né? E fiz muita revisão de livros, as pessoas me entregavam teses, me entregavam histórias de vida e eu transformava aquilo, porque quando eu pego um trabalho, normalmente eu crio tudo, né? Como nesse meu livro aqui mais recente, eu sou o criador da capa, eu sou o criador do miolo, toda a parte interna, eu disse, é assim que eu quero, porque eu já sei como é que eu quero, então eu já passo a instrução. As pessoas só executam. Pelo lado administrador, eu vou administrando, vou dirigindo a coisa. E dali para frente as pessoas fazem do meu jeito, porque eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Então, eu me dedico muito à escrita, mas eu também pinto, eu também desenho, eu dou aula de pintura, eu faço oficinas literárias. Daí, como a gente sai de alguns casamentos, então eu aprendi a cozinhar, tinha filhos pequenos, daí chegavam em casa, queriam uma comidinha, tinha que ter comida. Minhas netas, eu criei 3 netos, daí eu tenho 10 netos já. As minhas netas moraram comigo durante quase 20 anos, né? E elas, vô, rasgou a minha calcinha, tu não costura, rasgou meu sutiã. Então a gente tem que se virar e tem que fazer, né? Não tem outra pessoa para fazer e eu não vou atrás de uma costureira para fazer uma coisa tão pequena. Então fui aprendendo a me virar e a fazer as minhas coisas. Sobrevivência, né? E viver é isso, é uma arte, né? E a gente procura fazer as coisas de uma maneira bem feita, porque eu sou assim, eu penso que pode ter alguém que faça melhor do que eu, mas sempre o que eu faço é o melhor que eu posso fazer. Então, e quando a gente bota amor nas coisas que a gente faz,
sempre fica legal, né? É a mesma coisa, eu adoro cozinhar para os outros, quando vai alguém na minha casa, daí eu adoro cozinhar, daí assim eu tenho um prazer, não tenho prazer, o mesmo prazer em fazer para mim. Mas quando é 3, 4 pessoas que vão na minha casa, eu fico me esmerando, eu vou lá, eu faço pão de casa, eu faço cookies, entendeu? Eu faço pastas, então eu vou fazendo umas coisinhas assim. E daí eu reciclo garrafas, eu faço macramê, entendeu? Então, depois de aposentado, é assim, o dia que eu estou muito assim, sem nada para fazer, entediado, se eu não estou lendo um livro, eu vou lá e pego alguma coisa para fazer, e daí eu pego uma garrafa, ou eu pego um quadro e vou pintar, ou então eu pego um desenho e vou fazer. E é assim que é a minha vida. Então eu não me considero um escritor, eu me considero um artista, uma pessoa que faz arte para viver e para ter prazer nisso, né? E para poder ser feliz. E como a minha avó se chamava Felicidade, eu uso muito da metáfora, né? Que eu sou neto de felicidade. Então eu estou sempre brincando com isso e usando isso nos meus textos, no meu trabalho e na minha própria vida, porque eu acho que assim a gente nesse planeta, eu posso ter vivido 70 anos, mas isso é uma coisa assim tão efêmera e tão rápida quando a gente pensa no passado. E se a gente pensar em termos de universo, a coisa se torna muito mais complexa, né? A coisa se torna complexa, o planeta vai girando e vai girando, a gente vê o brilho das estrelas que não existem mais, né? E nós achamos, viveu muito, viveu 70 anos. Não é assim. Isso é muito pouco dentro do espaço universal, né? Mário, sim. Mário trouxe muita coisa para a gente poder papear aqui, né? Eu fiquei, conforme tu foi trazendo assim, eu já fui, né, me instigando. E acho muito interessante tu trazer essa perspectiva da arte, né? E do quanto que a gente tem que fazer arte. E a gente faz arte sem muitas vezes se dar conta, seja no bom ou no mau sentido, que nem tu dissesse, né? Mas nós precisamos ser artistas. A vida nos exige isso. E talvez a nossa dificuldade em nos reconhecer como artistas, que muitas vezes precisa estar lá andando na corda bamba da existência, quando a gente vai cristalizando, criando muitas amarras na existência da gente, é que a gente perde essa conexão, talvez, de fazer sentido. Porque a nossa existência, ela precisa ter um sentido. E esse sentido, ele não vem de fora para dentro, é a gente que provoca, né? A gente que vai buscando e caminhando. A gente vive num momento que muitas vezes a gente responsabiliza e culpabiliza tudo o que acontece com a gente pelo lado de fora. Eureka, desculpem, isso não é real. As coisas acontecem, mas nós somos autores da nossa existência. Nós é que escrevemos lá. Podem ter coisas que nos potencializam, podem ter coisas que nos dificultam, mas tudo são possibilidades para a gente criar e dar esse sentido que tu está trazendo. Então, das necessidades, a gente pode simplesmente ficar sentado, reclamando, culpabilizando e dizendo não sei, ou não, eu vou aprender. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa assim. Desde criança, eu sempre gostei muito de cantar. Daí a minha mãe não gostava disso, né? Então, eu passei a detestar minha voz. Eu não gosto da minha voz. Até me surpreender, por exemplo,
fazendo aula de inglês, a gente aprendia inglês cantando música. Daí a professora depois vira assim para mim: olha, a tua voz é aquela que mais se destacava. Eu fui fazer um curso de teatro e daí eles gravaram todos os alunos e a professora escolheu a minha voz para ser a pessoa que iria fazer um relato da história, né? Eu fui fazer uma viagem para o Nordeste, daí a gente é turma de excursão, comecei a cantar e daí lá eu comecei o castigo era cada um ter que cantar. Daí eu comecei a cantar e as pessoas: não vale, profissional não vale. Daí eu comecei a acreditar que eu tinha um potencial, entendeu? Só que agora, assim, é tarde demais para eu investir nisso, entendeu? Então, uma das coisas que eu às vezes faço, né? Eu faço os saraus, quando estão terminando, daí meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e convido as pessoas para me acompanharem e termino o sarau fazendo uma capela com essa música ou com uma outra música, né? Porque eu passei a acreditar que a minha voz não era tão ruim, entendeu? Mas até então, até me tornar adulto, toda a vida eu detestava minha voz gravada, detestava minha voz no telefone. Ainda me surpreendo, assim, não gosto muito de me ver em fotografia, não gosto eu tiro 4, 5 fotografias, não gosto muito de fazer selfies, entendeu? Mas é a vida, a gente vem com alguns traumas que a gente ou resolve ou não resolve, né? Eu não sabia falar em público, eu aprendi a falar em público fazendo saraus. Hoje em dia não tem problema, tu viste que ainda há pouco eu li um poema para ti, eu sei interpretar, eu daí ensino isso para os meus alunos a se colocarem numa postura em que a gente tem que se jogar para a vida e tirar daqui de dentro aquilo que a gente está sentindo, entendeu? Então a motivação é fazer com que o aluno leia aquilo que ele escreveu, se coloca e todos os colegas têm que aplaudir, estando ou não bom, porque isso vai lá dentro criar aquela pessoa que cada um de nós vai construir a seu respeito, né? Sabe, Mário, que assim, está trazendo uma questão também bem importante, porque muitas vezes esses traumas, essas crenças vão se formando na nossa existência, né? E muitas vezes a gente passa a acreditar algumas coisas em relação a gente, não porque a gente verdadeiramente acha aquilo, mas porque a gente escutou, muitas vezes, aquilo, ou foi repreendido por alguma situação, né? Quantos homens passaram a acreditar, por exemplo, que não podiam chorar, porque quando criança escutavam homem não chora e engole esse choro, né? E o quanto isso faz mal na vida de uma pessoa. E isso talvez seja bem importante para a gente poder parar e refletir de como é que a gente se coloca frente ao outro, o que a gente diz para o outro, qual é o cuidado que a gente tem com o outro, ao mesmo tempo que é como a gente vai assimilando as coisas que as pessoas dizem a nosso respeito, né? E o quanto que é importante a gente, de fato, fazer esse processo de reflexão para poder entender, bom, mas será que eu sou isso mesmo, né? Quer dizer, talvez tu passasse um bom tempo da tua vida desacreditando nisso, até que alguém começou a te dizer, te estimular, e hoje tu utiliza isso de alguma forma, né? Talvez tu hoje não veja a possibilidade de investir nisso, mas ao mesmo tempo tu utiliza isso, né?
Que é exatamente o protagonismo. Própria, né? Para minha própria compreensão de ser, de eu me conhecer e de eu ver a minha potencialidade, entendeu? Porque daí eu utilizo isso para complementar aquilo que eu faço, entendeu? Porque eu acredito assim que a música, ela é uma expressão muito boa para se comunicar com as pessoas. Todo mundo gosta de música e gosta de dançar, né? As músicas, elas movimentam o corpo das pessoas. As músicas, elas tocam no coração das pessoas. E muitos dos poemas que eu escrevo, eles são músicas. Só que como eu não aprendi música, eu me desliguei da música, está ali. Se alguém algum dia quiser pegar e transformar em música, ele foi feito, porque eu me preocupo muito, eu faço o poema e eu ouço. Então a sonoridade desse poema é que vai fazer com que eu acredite, não, isso aqui pode se tornar uma música, e ele pode ser agradável a hora que ele está sendo recitado para o outro, entendeu? Então eu me preocupo muito mais com a sonoridade do que com as rimas, né? Porque hoje em dia os versos brancos, eles são permitidos, então eu me preocupo muito mais em dizer o que eu penso de uma forma harmônica do que me preocupar com a rima. E talvez seja isso, né? A gente tem que achar uma forma de comunicar e de passar aquilo que a gente é instigado e convocado a escrever ou a traduzir através de uma música, ou através de uma escultura, de uma pintura, né? A arte, ela perpassa isso, e ela perpassa os nossos desejos e aquilo que a gente vai sendo convocado a expressar. Porque toda a expressão de arte, ela é algo que nos tocou. Se a gente transformou de alguma forma, porque foi tocado naquilo, né? Então, nos reconhecermos como seres dotados de criatividade, de potência, né? De sabedoria. Tu falasse da questão da alimentação, então é uma arte, né? O cozinhar é uma arte. Quantas vezes o cozinhar ele congrega as pessoas, né? As pessoas conversam a partir daquele momento, né? Então, e tudo na vida, o costurar, como tu estava dizendo, também é uma arte. O que acontece é que às vezes a gente começa a nominar e a separar as coisas, né? A gente precisa desenvolver potência. Eu acredito muito nisso. O que é o que nos torna assim, que nos dá felicidade, que nos traz prazer, né? Que a gente gosta de fazer? Quantos de nós, às vezes, se a gente pergunta o que tu gosta de fazer, a pessoa, hã? Porque está tão no automático da vida, está tão na reprodução diária de uma sequência do acordar, das atividades que vai fazendo ao longo do dia até o dormir, do que de fato, puxa, o que eu gosto? E a gente precisa disso. Desde criança eu gostava muito de desenhar. E desenhava relativamente bem, não era um exímio desenhista, mas gostava e sabia desenhar. Até que um determinado dia eu disse assim, não, eu vou fazer um curso para poder acreditar que eu sei desenhar. Daí eu fiz um curso e daí com isso eu comecei, tem algumas técnicas que ensinam a gente a olhar o mundo, a observar o mundo. Daí eu comecei a ver que depois de algumas aulas, eu comecei a passar pela mesma rua que eu passava antes e eu não via uma determinada árvore, eu não tinha visto uma determinada casa, porque a gente passa como um autômato. E às vezes a gente circula pelo mundo dessa forma, entendeu? Como se fosse um autômato. E como a gente começa a desenhar e a gente tem que observar detalhes para poder colocar isso no desenho ou na pintura, então
tu começas a ter um outro olhar para o mundo. E não é só para o mundo, é para o ser humano que está do nosso lado, para as pessoas que convivem com a gente dentro da nossa casa. Daí a gente começa a observar isso e deixa de ter uma vida automatizada, entendesse? Para ter uma vida muito mais humanizada e observadora e ser mais sensível para o outro, né? Não só sensível para a gente, porque todo mundo sabe falar das suas dores, mas ninguém... Fala-se muito em empatia, mas ninguém se coloca no lugar do outro. Ninguém se preocupa com o outro. Nessa época agora da pandemia, muita gente passou fome, mas muita gente se trancou dentro de casa e não se preocupou em ajudar essas pessoas, entendeu? E era uma coisa assim que isso me assustava. Eu dizia, quem sabe a humanidade vai melhorar, e eu vejo que não melhorou. Eu vejo que não melhorou. Tem muita gente ainda pensando em si, tem muita gente pensando em ter, quando nós somos ser. Eu sou um ser, e o que eu vou levar desse planeta, o que eu vou levar dessa minha existência, é o que eu sou, não o que eu tenho, não o que eu tenho. Então, as pessoas teriam que começar a pensar sobre isso, entender? Se é se construir, não é para doar tudo de si, virar um comunista, não é nesse sentido, mas é assim, ó, de se construir mais, de melhorar as coisas da alma. Eu tenho alguns amigos assim que adoram jogar carta, daí eu digo assim, pois é, vocês adoram se reunir para jogar carta, mas deixam de ir num evento de uma coisa que está, uma peça de teatro, de escutar uma apresentação de um musical, entendeu? Eu acho que isso vai construir muito mais para a alma do que aquelas brincadeiras de ficar determinadas horas jogando carta. Tem tantas coisas que a gente pode estar refletindo, né? E que vira e mexe a gente fala aqui no canal sobre a questão da pandemia, né, Mário? E de fato, assim, talvez no início da pandemia a gente imaginou que a pandemia ia nos mudar completamente. Como uma coletividade. E hoje a gente vê claramente que alguns de nós conseguiu sim desenvolver empatia, né? Conseguiu perceber a coletividade, sair um pouco do processo umbilical, que eu sou o centro do mundo, né? Que tudo é para mim, a questão do acúmulo, né? Do acúmulo, né? Então, muitos de nós conseguiu sim passar por um processo de poder enxergar as dificuldades das outras pessoas, né? Num país que está tão difícil a vida, né? Onde a gente está numa questão de desigualdade tremenda, né? Só não enxerga isso quem colocou umas vendas e não percebe as esquinas, não percebe o número de moradores de rua, né? Que está, então, assim... mas ok, também é algo que é a partir da gente mesmo, de se abrir ou não para isso. Antes da pandemia, eu assim, tive um insight, porque eu sou uma pessoa assim, muito sensível, né? E eu teve não é fazendo previsões nem nada, mas eu dizia assim, eu senti que tinha uma coisa no universo que ia fazer morrer muita gente no planeta. Só que eu sinto que ainda tem muito por vir, entendesse? Quando começou a acontecer a história da pandemia, eu pensei, é isso aí que vai matar muita gente, mas a quantidade de pessoas que matou ainda não é suficiente para a quantidade de pessoas que vai morrer por alguma outra coisa que vai acontecer. Me assusta muito essa história da guerra da Rússia com a Ucrânia, entendesse? E Deus queira que isso não aconteça, mas se, por exemplo, esse pessoal fica achando que quando jogar uma bombinha lá no outro país, fica só restrito ali, não, o ar vai circular pelo mundo inteiro. Ele não vai matar só os ucranianos, ele vai matar muita gente de outros países, do planeta em si, entendeu? Então, tomara que isso não aconteça, mas é uma coisa assim muito forte na minha sensibilidade, que diz que a qualquer momento uma coisa assim vai acontecer.
a gente tem isso que está aqui, né? A gente está falando de tantas coisas que permeiam o processo de reflexão, né? A gente tem algo que é muito grave hoje, que é o desmatamento. Nós estamos desmatando absolutamente tudo, achando que isso é normal, que não causa nenhum impacto. Eu estava, há 15 dias atrás, eu estava no Oeste Paulista, eu fiz um vídeo na cidade de Emilianópolis, que é uma cidadezinha pequena de 2.000 habitantes, perto de Presidente Prudente. Tu não conseguia ver o céu, era cinza somente, e eu assim tossia da fumaça que aspirava. Eu fiz um vídeo, mostrei, pedindo para as pessoas que elas fizessem reflexão, que estava havendo um debate político entre os presidenciáveis, mas ninguém tocava nesse assunto, e que as pessoas deveriam começar a se preocupar. Coloquei na internet esse vídeo e teve uma pessoa que teve o desplante de colocar embaixo assim: é mentira, eu passei outro dia por lá, estava tudo tão bonito, tudo o arborizado. Quando eu vou daqui de carro para São Paulo e eu passo pelo interior do Paraná, pelo interior de São Paulo, aqui em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul, não é tão séria a coisa, entendesse? Mas ali começando no Paraná, tu olha, tu vê campos e campos e campos e campos, uma árvorezinha pingada aqui, outra ali, outra lá. E em São Paulo a mesma coisa. Eles degradam tanto a terra que de repente a gente vê um mato seco que nasce ali, que não tem função nenhuma. E para que ficar aquela terra toda desnuda, entendesse? Isso, de uma certa forma, outro dia eu fiquei assim, eu quase chorava. Eu disse: não, eu tenho que me embora daqui, eu não estou aguentando mais de ver isso. Então, e aquela fumaça, eu fiquei sabendo, estava vindo de Goiânia, estava vindo de a 300, 400, 500 quilômetros de onde eu estava. Entendeu? Quando chegava de noite, a gente não conseguia ver o céu. Eu fiz umas fotos, depois eu vou te mostrar ali. Tu não vais acreditar, o sol, às 6 horas da tarde, tu conseguias ver uma bola de fogo como se fosse um morango, cor de morango. Entendeu? A lua de noite, ela era laranja, porque a poeira da fuligem, da cana-de-açúcar e do mato que eles queimavam e das árvores, os tratores, eles pegam os 2 tratores, um lá e outro aqui, amarram uma corrente e vão puxando e vão derrubando tudo quanto é árvore. E tem gente cega que, por fanatismo político, para não dizer que é esse governo que está permitindo que a coisa aconteça, diz assim: não vi nada disso. Ele, numa cidadezinha provavelmente, e talvez não tenha nem olhado para o céu para ver que o céu não estava estrelado. Falta muito para a gente, Mário, né? Muito da coletividade, né? Falta muito da empatia. Tu fica falando isso, eu vou pegar o... Vai pegar o... mostrar a foto pra gente. Que barato. É isso mesmo. Mas isso tudo que a gente está falando passa por esse processo da gente refletir sobre as coisas de vida e que a gente traduz isso de diferentes formas, como a gente vem falando aqui no canal. Vocês acreditam olha só, que esse é o sol das 6 horas da tarde? É o sol das 6 horas da tarde que eu fiz a foto com o meu celular, né? Olha, pode ver, olha só essa cor, um céu preto, que estava um céu bem escuro, e o sol nessa cor, parece um morango. E talvez, né, Mário, assim, quantos de nós faz esse processo de enxergar as coisas, de perceber as coisas, né? E de buscar saber as coisas, né? A gente precisa olhar de fato para além do nosso umbigo. Olhar que as coisas que a gente faz têm uma consequência. Tem uma consequência.
Quando a gente não cuida do nosso local onde a gente vive, das nossas matas, né, das nossas águas, né? Quando a gente acha que tá tudo certo, tá tudo bem, que evolução, modernidade é isso, né? Nós estamos plantando algo e muitas vezes já colhendo fruto, porque nós já estamos colhendo fruto dessa falta de percepção das coisas e muitas vezes da gente cobrar isso também das nossas autoridades, enfim, e participar. Não é só cobrar, é participar ativamente desses processos, né? Então, a escrita ou qualquer forma de arte, ela também faz esse processo de observação, né, e de tradução. Então, a gente está aqui conversando sobre algo extremamente sério, que está aqui, que está na nossa realidade, né? A gente só não enxerga se a gente não quiser ver, de fato, né? Mas a gente pode fazer isso de uma forma, enxergar isso, e o que a gente faz com isso? Bom, a gente pode fazer muita coisa, desde que a gente se permita e se reconheça como um ser que é ativo dentro desses processos de vida. É por isso que eu escrevo, né? Eu escrevo para contar aquilo que eu estou sentindo sobre o que está acontecendo ao meu redor e para fazer com que as pessoas também reflitam sobre isso, entendeu? E para não descambar, de repente, para a gente ficar assim parecendo que está falando de campanha política, né? Vou aproveitar então esse momento e vou assim, abrir a esmo aqui uma página qualquer e ler um poema, assim só para a gente fazer como se fosse um intervalo comercial, né? Entre amores. Eu tenho pena... eu tenho que tirar o óculos porque eu não consigo enxergar. Eu tenho pena das pessoas hipócritas, daquelas que só pensam em dinheiro, que fazem qualquer coisa pelo poder para ter e destruir os outros. Eu tenho pena da lua, enamorada do sol, pálida, mas resplandecente, e ainda protege os enamorados. Eu tenho pena do orgulho de quem não sabe pedir perdão, daquele que diz que ama só para tirar proveito de uma situação. Eu tenho pena de ti, a quem eu tanto amei. Noutras, eu tenho pena de mim, porque eu não soube te amar. Então, vocês veem, a gente estava falando sobre um determinado assunto e parece que não tem nada a ver, eu abri numa página e ela está dentro daquilo que a gente estava falando, né? Isso para Jung é sincronicidade. Então daí tu vê, né, como é que são as coisas. E daí quando a gente escreve, principalmente eu me preocupo quando eu estou escrevendo e não fazer lamentos da minha vida, mas sim fazer coisas que sejam reflexões, porque qualquer um pode ler um texto desse e dizer assim, isso cabe para mim, isso cabe para fulano, isso cabe para Beltrano, e fazer uma reflexão, né, e viver melhor. E todas as nossas vidas dão muitas poesias, né, dão muitas novelas. Qualquer história, né, qualquer história sempre dá, né? Tem gente até que pede por encomenda, por exemplo, eu já fiz quadros sobre encomenda, que eu não gosto muito. Eu gosto de eu ter a minha inspiração, fazer um quadro, se a pessoa gostar, ela leva. Mas a pessoa chega lá, não, eu queria um quadro assim, nas cores tal, que é para combinar com o sofá. Essa pessoa não entende nada de arte, ela só quer uma coisa que seja colorida e bonita para botar na casa dela. Mas não tocou a arte, não tocou nela, né? Então eu não gosto muito de fazer, mas às vezes a gente, para atender um amigo, uma coisa assim, faz isso. E também, quando uma pessoa me conta a sua história de vida, eu pego aquela história daquela pessoa e vou lá e transformo em poema. Aí algumas pessoas que eu já fiz isso, quando eu lia para a pessoa o que eu tinha escrito, as pessoas começavam a chorar. Então eu dizia assim, então eu estou conseguindo, né, a tocar nas pessoas e perceber o que elas estão sentindo e tô colocando nos meus textos. Talvez esse seja o maior objetivo da gente, né? Enquanto
escritores, artistas, né? Enquanto psicóloga também, né? Eu acho que o nosso fazer, ele tem esse objetivo que é a gente se tocar, ser afetado, né? Mas também que isso toque o outro e que isso ajude o outro a tornar a sua vida melhor. Acho que todos nós temos, pelo menos parte de nós, tem esse objetivo, né? E a arte tem um princípio talvez muito particular, né? Que é esse jogo de palavras, que é a imagem, que é o som, né? Todos nós podemos ser encantados por isso. E a gente precisa colocar mais isso na nossa vida. A gente não precisa, de fato, ser um robozinho, achar que é só aquilo ali. A vida da gente é só aquilo ali. A gente pode fazer mais. A gente pode estar aqui se sentindo mais feliz. E não a felicidade que em algum momento nos disseram que é aquela felicidade eterna. Felicidade eterna não existe. Isso é felicidade, porque felicidade era o nome da minha avó, né? Então a felicidade pode ser de estar de qualquer forma, ou numa pessoa, ou tem gente que assim, ó, ama um bicho, tem gente que ama uma planta, tem gente que ama um lugar, tem gente que ama uma casa. Os amores, eles são os mais diversos possíveis. Cada um de nós direciona para onde quer. Ontem eu estava dando uma entrevista para um outro canal ali, e o rapaz sentou, eu botei os meus livros, e daí ele pegou um dos livros lá, o título é Os Filhos da Enxurrada. Pegou, abriu e abriu numa página. O título do poema, Médico de Almas. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui foi feito para mim, esse livro tem que ser meu. Eu só tenho 5 exemplares desse livro e eu tive que vender um para ele. Porque cada livro eu faço 1000 exemplares. E daí depois eu procuro não fazer mais, porque assim, já fiz o suficiente, por onde eu passei, eu já deixei. Se um dia uma editora quiser fazer outras edições, que faça, mas eu não vou fazer mais. Aí ele acabou levando, não, olha só como isso aqui tocou no meu coração, né? E o título era Médico de Almas, então dá para imaginar mais ou menos o que estava falando, né? E o que é que eu penso que a gente, como escritor e que pensa nos outros, o que a gente acaba se tornando? Um curador das doenças dos outros, das doenças que não se vê, que não tem um remédio que cure, mas às vezes as palavras, elas modificam as pessoas, né? Elas curam as pessoas. Então, humildemente, é isso que a gente acaba sendo, né? Que a gente tenta ser curador de almas, né? Porque nós temos dentro de cada um de nós um curador. A gente pode dar voz a esse curador ou represar esse curador. Tudo é uma opção. Então, eu te agradeço, Mário, pela oportunidade que tu está nos dando de fazer tantas reflexões. A gente permeou por tantos assuntos hoje e que ele tem um elo essencial aí, que é a reflexão e a arte. A arte enquanto potência de vida, a arte de poder saber que todos nós somos arte. Então, para encerrar, eu vou fazer de novo, abrindo assim uma página qualquer aqui, né? E vou ler mais um texto para a gente ver se realmente ele bate com a gente ou não. A lua é cúmplice. No leito esparramaram-se feito rio que escorre. Animais no cio amaram-se sobre a relva no sereno da noite. Eles eram livres, tal qual o vento, um dia no mar, outro na serra, correm pelas paragens livres, no chão ecoaram as pisadas, eram as brumas da noite, onde o sol
O solo era lençóis de areia. No teto, nada mais que estrela. A lua escondera solidária. Era cúmplice deste amor. Olha que profundo, que lindo! Então, que a gente possa ser amor, que a gente possa ser cúmplice do amor e que a gente possa cultivar o amor por onde a gente andar. E ser amor para a gente e desenvolver o amor para o outro. Então, muito obrigada, Mário. Só vou passar uma informação que às vezes as pessoas vão te procurar pedindo, né? Mário Rogério Feijó no Instagram, né? E o meu WhatsApp, eu não costumo dar assim em público, mas eu acho que ninguém vai usar para maldade, então é 51 99 220 9966. Qualquer coisa, quem quiser conversar comigo, está disponível. Tá? Muito obrigada, eu vou colocar também na descrição aqui do vídeo, para que vocês possam então estar acompanhando o Mário, enfim, tá bem? Até o próximo momento. Até, obrigado pela oportunidade.